noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor esteja contigo, com você, com a sua casa, com toda a sua família. Hoje é segunda-feira, dia de nós darmos continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. E nós estamos conversando sobre as bem-aventuranças. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre Mateus capítulo 5, no seu verso 4, quando ele diz o seguinte, a Palavra de Deus: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Muito bem, se nós analisarmos esse texto isoladamente, sozinho, você vai me dizer, Wilson, isso não faz o menor sentido, né? Como que pode ser feliz alguém que chora? Se a condição de choro é a ausência de alguma coisa, ou é a presença de algo que provoque o choro, seja dor, seja alegria, seja tristeza, seja amargura, como pode isso me trazer felicidade? Né? Mas a felicidade descrita aqui lembra que não é uma felicidade momentânea e passageira, mas é uma condição. E aí, se nós lembrarmos disso, e dos textos e do nosso bate-papo anterior, nos episódios anteriores, a gente vai perceber que felicidade, nesse caso, sendo condição, o choro é também uma condição. Ou seja, ela não tá ligado à pobreza extrema, à pobreza ou ausência daquilo que eu tenho. Então eu choro, lembrando do nosso bate-papo anterior, eu choro não porque eu sou pobre ou porque eu tenho pouca condição financeira, né? Porque se fosse assim, lá em Lucas 6, verso 24, 25, 26, ele vai dizer que ai daqueles que riem, né? E aí ele está se referindo especificamente à condição financeira, né? Ai daqueles que riem, né? Porque vocês terão grandes dificuldades, vocês irão chorar depois, né? E aí ele está falando especificamente nessa questão da condição financeira, das posses, dos bens. Mas essa condição descrita aqui, ela não se trata de condição financeira, não se trata de você chorar por aquilo que você não tem financeiramente, mas você chorar por aquilo que você não tem espiritualmente. Aí a gente vai lembrar um pouquinho mais e vai fazendo um pouco mais de sentido o texto lá de Paulo, que eu falei no capítulo, no estudo anterior, né? Acerca de que o bem que ele queria fazer ele não faz, mas o mal que ele não queria, esse ele faz. E aí é uma condição dele, né? E aí, se a gente analisar ele também fora do contexto, a gente vai dizer, mas não é possível, porque Paulo fez, até o período depois da conversão dele lá, ele fez sempre o bem, ele foi um dos maiores evangelizadores que existe, uma das pessoas que mais pregou o evangelho, mais incisivos na pregação do evangelho, né? Uma das pessoas de qual o Senhor esteve presente junto com ele, mas essa não é a questão, é a condição de pecador reconhecida por Paulo. É esta condição que nós temos que entender. É desta condição que nós estamos falando nesse versículo 4 aí de Mateus. Então eu preciso, como eu disse no nosso bate-papo passado acerca da humildade, nós precisamos ter esta consciência de que este choro é a única ação possível diante da minha condição humana quando eu olho para a minha situação enquanto cristão. E aí, quando eu me levo a chorar por conta deste entendimento da minha condição, eu passo sim a estar alinhado com aquilo que a palavra do Senhor fala para nós, né? Eu vejo hoje um grande problema acerca de quando a gente prega o Evangelho, por exemplo. Porque hoje se quer trazer alguém por o Evangelho, se quer se converter alguém, sem que este tenha o pleno entendimento do que é o pecado. Não é? Então, assim, o primeiro passo para você se converter é você aceitar que você é um pecador, reconhecer o seu pecado. Né? E reconhecendo o seu pecado, você dá o segundo passo, que é aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Porque se você não reconhece que você precisa de Cristo, se você não reconhece o seu pecado, você não reconhece que você precisa ser perdoado. E se você não reconhecer que você
precisa ser perdoado, você não vai aceitar que você precisa de Cristo na sua vida. Né? Ainda que a gente pregue que você pode ter uma vida feliz ao lado de Cristo Jesus, e se ela não vier com arrependimento, você não vai estar cumprindo aquilo que a palavra do Senhor diz. Não é? Então, essa condição de choro descrita nesse texto é o entendimento que eu tenho acerca daquilo que Deus espera ou esperava que eu pudesse fazer e eu não faço. Ou seja, é a minha condição de pecador. Ainda que eu me esforce muito em fazer aquilo que o Senhor quer, a minha condição de pecador me leva à tristeza no coração de saber que eu não posso fazer. E aí eu choro. E aí, quando eu choro, o Senhor olha para mim e diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Percebam que existe essa ligação muito clara, esse entendimento muito claro de uma condição e não de uma situação atual. É uma condição nossa. Então, o chorar é uma condição, ou que cada um de nós, enquanto cristão, deveria chorar o tempo todo por conta da nossa condição. Ainda que nós tenhamos e precisemos ter a plena consciência de que o cristão não vive chorando e lamentando o tempo todo. Né? Não tem sentido você viver chorando e se lamentando e se penitenciando, por exemplo, porque Jesus Cristo já fez isso. Mas você precisa chorar quando você olha para o seu estado enquanto ser humano, enquanto cristão. Então, assim, nós precisamos muito saber e ter esta consciência de que Jesus condena a nossa arrogância em achar que nós não precisamos dele. Então, quando eu sou convencido do meu pecado, quando eu verifico e olho e percebo e noto que eu preciso deste Jesus para a minha vida, porque o pecado que habita em mim, ele vai continuar em mim até a ação do Espírito Santo de Deus, e por conta dessa minha condição humana, eu vou continuar vivendo ou vou trazer as raízes do pecado comigo, eu necessito ter este pleno conhecimento acerca dessa condição de que eu preciso saber que eu, enquanto ser humano, sozinho, eu não sou absolutamente nada. Então, chorar aqui é uma condição que nós precisamos ter. Tá certo? Então, que Deus os abençoe, que Deus nos dê entendimento. Quero orar por você e pela sua casa. Senhor, nós sabemos, ó Deus, a nossa condição de pecadores e pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, que habita em nós, provoque em nós, ó Deus eterno, o choro do reconhecimento da nossa vida enquanto ser humano. E o choro, ó Pai, de lamentação e de necessidade da Tua companhia, da Tua ação, do Teu Santo Espírito em nós, Senhor. Faça, ó Deus, com que nós tenhamos dessa consciência, ó Pai, de que nós precisamos imensamente de Ti nas nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor é a única condição, ó Deus, para que nós tenhamos uma vida feliz. É a oração que eu faço no nome santo de Jesus Cristo. Amém.